Menina enigmática entrega papel misterioso à polícia após 2 meses e revela um segredo assombroso. Clara sempre soube que sua cidade era cercada por mistérios. As histórias contadas pelos mais velhos, sussurradas nas esquinas e na pracinha, revelavam sombras do passado que pareciam viver em cada esquina. Uma lenda dizia que havia um segredo escondido nas raízes da cidade, algo que poderia mudar tudo se alguém tivesse a coragem de desvendá-lo. Quando Clara, de 10 anos, encontrou um papel amarrotado e enigmático dentro de um antigo baú no sótão da casa da avó, ela não imaginava que aquilo seria o início de uma reviravolta em sua vida. O papel estava borrado, quase ilegível, mas as palavras que conseguiu decifrar a deixaram inquieta. Havia menções a eventos sobrenaturais e um nome que assombrava: Corsini, ligado à história de sua família, com uma curiosidade pulsando em seu peito e uma vontade de descobrir mais. Que não a deixava em paz, Clara decidiu levar o papel à delegacia. E assim começou sua rotina. 2 vezes por semana, a menina atravessava a cidade com a determinação de um tesouro em busca da luz. Nas primeiras visitas, os policiais a olhavam com carinho. Mas havia algo mais que chamava a atenção. O jovem investigador Lucas, com seus cabelos bagunçados e um sorriso cúmplice, parecia ver além da aparência frágil de Clara. Ele se tornou seu aliado, oferecendo-se para ajudá-la. A cada visita, Clara se abria mais, revelando seus medos e inseguranças. Era uma criança solitária, com o coração cheio de sonhos, mas assustadoramente consciente de que era vista como diferente. "Você acredita em espíritos?" perguntou ela certa vez. Lucas hesitou, mas ao olhar em seus olhos, viu a ferocidade por trás da fragilidade. Eles começaram a investigar juntos, mergulhando em livros velhos, interpelando os moradores mais velhos e, lentamente desenterrando um emaranhado de eventos sombrios que recheavam a história da cidade. Cada descoberta trazia mais tensão, como se forças obscuras estivessem observando, tentando impedi-los. Depois de semanas de pesquisa, uma revelação chocante surgiu. O papel era uma profecia, e a conexão de Clara com ela era profunda, mais do que ela jamais poderia imaginar. O que estava escrito falava de um vínculo perdido e de um destino entrelaçado que poderia salvar ou condenar a cidade. O terror e a dúvida a consumir. Enquanto a bruma do mistério se intensificava, Clara sentiu um aperto no peito. A cidade que antes parecia familiar, agora a assediava, como se não pertencesse mais a ela. Poderia enfrentar os fantasmas que rondavam sua família e descobrir a verdade de sua herança? E Lucas? Ele seria mais do que um amigo na jornada sombria que tinha pela frente. A atmosfera estava carregada e Clara sabia que a resposta estava mais próxima do que pensava, mas conseguiriam eles enfrentar os mistérios que ameaçam seus lares e desenterrar a verdade sobre a família dela antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara
estava determinada. A verdade sobre o papel misterioso pulsava em seu coração como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava carregada de segredos, e a cada visita à delegacia, a pressão aumentava. Ela e Lucas decidiram se encontrar mais uma vez naquela tarde. O céu nublado parecia refletir a tensão que crescia entre eles. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. Eles estavam em uma pequena sala, repleta de documentos e livros antigos. O cheiro de papel envelhecido os envolvia. Clara estava recostada na mesa, com as mãos suadas, enquanto Lucas analisava o papel. Tem certeza de que queremos saber o que isso realmente significa? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Não há volta após isso. Eu quero saber, Lucas. Preciso saber. Lucas insistiu, seus olhos ardendo com determinação. Até que, de repente, a porta se abriu de forma abrupta. Um policial, ofegante, entrou. Seu rosto estava pálido e ele parecia prestes a desmaiar. Clara e Lucas se entreolharam, a tensão subindo. Desculpa interromper, mas temos um problema maior. Um corpo foi encontrado nos arredores da cidade e... Ele hesitou, mas o que veio a seguir fez o coração de Clara parar. É de um membro da família Corsini. Todas as peças do quebra-cabeça que cercavam a vida de Clara se moviam freneticamente em sua mente. O papel, a lenda, seu nome. Uma torrente de emoções a atravessou. Medo, confusão e uma lâmina de dor. Não pode ser. Clara sussurrou, tentando acreditar que não era verdade. Foi encontrado perto do velho moinho. Assim que soubermos mais, vamos precisar de vocês. Especialmente você, Clara. O policial saiu apressadamente, deixando Clara e Lucas em silêncio. O mundo parecia ter desmoronado em uma fração de segundo. Os mistérios da cidade agora se tornavam muito reais e aterradores. Clara, Lucas começou, mas ela estava em choque. Não apenas pelo corpo encontrado, mas pela conexão que isso criava com ela. O que aquilo significava para suas investigações? E se alguém estava tentando silenciá-los? O nó na garganta dela se apertou. Eu não posso acreditar que isto está acontecendo, disse Clara, sentindo os olhos arderem. Lucas, isso pode ser perigoso. Precisamos voltar para o papel, Lucas interrompeu. Ele pode ser a chave para entender o que aconteceu. Nesse momento, um pânico indescritível tomou conta dela. E se tivermos aberto algo que não pudéssemos fechar? Ela questionou, sua voz tremendo. As palavras pairaram entre eles, como um eco. Não havia mais segurança. Sabiam que estavam caminhando em uma linha fina entre descoberta e ruína. E quando Clara olhou diretamente para Lucas, uma revelação abalou suas estruturas. No fundo daquelas memórias ancestrais, havia algo que poderia mudar tudo o que ela conhecia. O que se escondia realmente por trás da lenda e da fracassada história de sua família. Os dois ficaram ali, em silêncio, lutando com a pressão crescente de segredos que não se calariam. Assim que Clara se virou para pegar o papel, algo mordeu seu estômago. E se Lucas soubesse mais do que dizia? Uma dúvida inquieta crescia dentro dela, como um monstro à espreita. Poderia ele ter algum laço com tudo isso? Era a única certeza que agora tinha. Os mistérios da cidade estavam mais próximos do que qualquer um imaginava. E alguém ainda estava observando. Clara respirou fundo, determinada a descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Afinal, o que era o legável, senão o próprio demoníaco? Clara estava paralisada. Seu coração pulsava descontroladamente.
A revelação que acabaram de ouvir parecia um pesadelo. Ela preencheu o ar ao redor com uma confusão interna que a consumia. Um membro da família Corsini. Um corpo encontrado. Tudo tão perto dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho, Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza. Nos olhos de Clara, podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo, como se a cidade inteira estivesse assistindo, esperando por sua aproximação. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, as pessoas na calçada lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores? Chegando perto do moinho, as sombras foram deslizando mais e mais sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, o murmúrio de Lucas trouxe um ligeiro alívio. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas o que era a verdade? Não havia mais garantias em nenhum lugar. Quando se aproximaram, algo chamou a atenção de Clara. Uma porta entreaberta, rangendo com o vento. Parecia convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. A escuridão do interior a hipnotizava. Lucas hesitou, mas Clara já estava na frente, a adrenalina empurrando para dentro. Vamos! Ela sussurrou, sua voz um misto de coragem e desespero. A luz entrava esparsamente, revelando prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. Clara observou cada detalhe, cada sombra. Mas o que era aquele gotejar? Meus Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. A verdade se despregou numa fração de segundo. O coração de Clara saltou quando reconheceu o corpo. Era o avô, o mesmo que havia desaparecido anos atrás. Não podia ser. Ela não queria acreditar. A imagem dele, tão amado, se tornara um reflexo de dor. Clara! A voz de Lucas tremia. Mas ela não queria ouvir. O vazio a envolveu e a escuridão se aprofundou. Um grito involuntário rasgou a sua garganta. Não, não, não! De repente uma porta nos fundos bateu. Clara virou-se assustada. E uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. E o mundo pareceu parar. Clara reconheceu. Era uma vizinha antiga, conhecida por seus rumores e histórias estranhas. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala enigmática. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu, seu olhar intensificando. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de confusão e medo a invadiu. Do que você está falando? Clara forçou a falar. E enquanto a mulher se aproximava, Clara percebeu um colar em seu pescoço. O mesmo colar que sua avó usava. E a conexão começou a pulsar como uma sirene na mente dela. E se a mulher soubesse mais sobre sua família do que ela mesma? A verdade estava perto.
Mas como poderiam enfrentá-la se cada passo apenas a levava a mais mistério e dor? Então, quando a mulher começou a revelar uma verdade arrasadora sobre um pacto ancestral envolvendo Clara e sua família, a tensão se intensificou. As palavras, cheias de segredos, deixaram Clara completamente paralisada. O que estava prestes a descobrir tinha o poder de mudar tudo. A vida, a cidade e talvez até mesmo Lucas. Clara sabia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. E com isso também estavam os fragmentos de seu coração. A pergunta ficou pairando como uma sombra. Até onde iriam para descobrir a verdade, antes que tudo se tornasse irreversível? Clara estava paralisada. Seu coração pulsava descontroladamente. A revelação que acabaram de ouvir parecia um pesadelo. Ela preencheu o ar ao redor com uma confusão interna que a consumia. Um membro da família Corsini, um corpo encontrado. Tudo tão perto dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho, Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo, como se a cidade inteira estivesse assistindo, esperando por sua próxima ação. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, as pessoas na calçada lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores. Chegando perto do moinho, as sombras foram deslizando mais e mais sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, o murmúrio de Lucas trouxe um ligeiro alívio. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas o que era a verdade? Não havia mais garantias em nenhum lugar. Quando se aproximaram, algo chamou a atenção de Clara. Uma porta entreaberta, rangendo com o vento, parecia convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. A escuridão do interior a hipnotizava. Lucas hesitou, mas Clara já estava na frente, a adrenalina a empurrando para dentro. Vamos, ela sussurrou. Sua voz um misto de coragem e desespero. A luz entrava esparsamente, revelando prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. Clara observou cada detalhe, cada sombra. Mas o que era aquele gotejar? Meu Deus! Um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. A verdade se despregou numa fração de segundo. O coração de Clara saltou quando reconheceu o corpo. Era o avô, o mesmo que havia desaparecido anos atrás. Não podia ser. Ela não queria acreditar. A imagem dele, tão amado, se tornara um reflexo de dor. Clara, a voz de Lucas tremia. Mas ela não queria ouvir. O vazio a envolveu e a escuridão se aprofundou. Um grito involuntário rasgou a sua garganta. Não, não, não! De repente uma porta nos fundos bateu. Clara virou-se assustada e uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. E o mundo pareceu parar. Clara a reconheceu. Era uma vizinha antiga.
conhecida por seus rumores e histórias estranhas. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala enigmática. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu, seu olhar intensificando. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de confusão e medo a invadiu. Do que você está falando? Clara forçou a falar. Seus ancestrais. A mulher interrompeu. O tom grave como um trovão. Fizeram um pacto para proteger a cidade. Mas em troca um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. Essa conexão que você sente é uma maldição. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. Maldição? O que você está dizendo? Quando você começou a investigar, despertou algo que estava adormecido. A cidade não quer seu segredo revelado. E seu avô, a verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. Os pés de Clara. Sacrificado? Para quê? Seu voz tremia, a mente em turbilhão. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A revelação foi como um soco no estômago. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. O que isso significava para ela e Lucas? Mas e Lucas? Ele não tem nada a ver com isso. Clara gritou. A mulher olhou nos olhos de Lucas e um sorriso sombrio surgiu em seus lábios. Você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. O olhar de Clara se voltara para Lucas, a expressão confusa misturando-se à revelação aterradora. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu, enquanto a confrontação pairava no ar. As respostas que Clara buscava estavam mais distantes do que ela jamais poderia imaginar. E a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ela tinha se preparado para lidar. O que realmente estava em jogo não era apenas o destino da cidade, mas suas próprias almas. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara soube que a luta estava apenas começando. Mas seria ela forte o suficiente para enfrentar essa nova realidade? E Lucas? Eles poderiam sobreviver a essa verdade obscura? Clara estava paralisada. Seu coração ouçava descontroladamente. A revelação que acabaram de ouvir parecia um pesadelo. Ela preencheu o ar ao redor com uma confusão interna que a consumia. Um membro da família Corsini. Um corpo encontrado. Tudo tão perto dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas. Algo que nos leve ao... Que aconteceu? Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. Como se a cidade inteira estivesse assistindo, esperando por sua aproximação. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam. Esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, as pessoas na calçada, lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores. Chegando perto do moinho, as sombras foram deslizando mais e mais sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, o murmúrio de Lucas trouxe um ligeiro alívio. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido.
Mas o que era a verdade? Não havia mais garantias em nenhum lugar. Quando se aproximaram, algo chamou a atenção de Clara. Uma porta entreaberta, rangendo com o vento, parecia convidativa e ameaçadora ao mesmo tempo. A escuridão do interior a hipnotizava. Lucas hesitou, mas Clara já estava na frente, a adrenalina a empurrando para dentro. Vamos! Ela sussurrou, sua voz um misto de coragem e desespero. A luz entrava esparsamente, revelando prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. Clara observou cada detalhe, cada sombra. Mas o que era aquele gotejar? Meu Deus! Um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. A verdade se despregou numa fração de segundo. O coração de Clara saltou quando reconheceu o corpo. Era o avô, o mesmo que havia desaparecido anos atrás. Não podia ser. Ela não queria acreditar. A imagem dele, tão amado, se tornara um reflexo de dor. Clara, a voz de Lucas. Tremia. Mas ela não queria ouvir. O vazio a envolveu e a escuridão se aprofundou. Um grito involuntário rasgou a sua garganta. Não! Não! De repente, uma porta nos fundos bateu. Clara virou-se assustada. E uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. E o mundo parecia parar. Clara a reconheceu. Era uma vizinha antiga, conhecida por seus rumores e histórias estranhas. Você? O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala enigmática. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu, seu olhar intensificando. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de confusão e medo a invadiu. Do que você está falando? Clara forçou a falar. Seus ancestrais, a mulher interrompeu, o tom grave como um trovão. Fizeram um pacto para proteger a cidade, mas em troca, um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. Essa conexão que você sente é uma maldição. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. Maldição? O que você está dizendo? Quando você começou a investigar, despertou algo que estava adormecido. A cidade não quer seu segredo revelado. E seu avô? A verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. O chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Pra quê? Seu voz tremia. A mente em turbilhão. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A revelação foi como um soco no estômago. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. O que isso significava para ela e Lucas? Mas e Lucas? Ele não tem nada a ver com isso, Clara gritou. A mulher olhou-nos. Olhos de Lucas, e um sorriso sombrio surgiu em seus lábios. Você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. O olhar de Clara se voltara para Lucas, a expressão confusa misturando-se à revelação aterradora. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu, enquanto a confrontação pairava no ar. As respostas que Clara buscava estavam mais distantes do que ela jamais poderia imaginar. E a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ela tinha se preparado para lidar. O que realmente estava em jogo não era apenas o destino da cidade, mas suas próprias almas. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar.
Clara soube que a luta estava apenas começando. Mas seria ela forte o suficiente para enfrentar essa nova realidade? E Lucas? Eles poderiam sobreviver a essa verdade obscura? Clara estava paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação que acabaram de ouvir parecia um pesadelo. A confusão interna a consumia. Um membro da família Corsini, um corpo encontrado, tudo tão perto dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. A cidade toda parecia assistindo, esperando por sua decisão. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, pessoas lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores? Chegando perto do moinho, as sombras pareciam deslizar sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, murmurou Lucas, enquanto se aproximavam da porta entreaberta. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas Clara sabia que a verdade poderia ser uma maldição. Ao empurrar a porta, Clara entrou antes de Lucas. O interior estava mergulhado em sombras, com prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. O que era aquele gotejar? Meu Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não, espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. E então seu coração parou. O corpo no chão era seu avô, o homem que ela tanto amava e desaparecera anos atrás. A dor aguda, como um punhal, a atingiu em cheio e ela gritou: Não! 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 Uma porta nos fundos bateu, fazendo Clara virar-se assustada. Uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. Clara reconheceu. Era Dona Raquel, uma vizinha famosa por seus rumores. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de medo a invadiu. Do que você está falando? Seus ancestrais fizeram um pacto para proteger a cidade, mas em troca, um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. E seu avô? A verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. Naquele instante, o chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Para o quê? Sua voz tremia. Para manter a cidade segura. E Clara? Você é a próxima! A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. Ela olhou para Lucas, seu melhor amigo. Mas e ele? O que ele tinha a ver com isso? A mulher olhou nos olhos de Lucas e então riu. Você não sabe. Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. Clara piscou, confusa. Você sabia?
O que mais você oculta? O pânico subiu no peito dela, enquanto o horror do que diziam pairava no ar. Dona Raquel aproximou-se deles, a expressão transformando-se em algo mais sinistro. Ele também é um Corsini, Clara. O que você encontrou está ligado a ele. O coração de Clara pulou. O que você quer dizer com isso? A revelação a atingiu como um soco. Lucas, um Corsini? O amigo que ela confiava. O mundo ao seu redor começou a girar. Sim, Clara, Lucas faz parte da maldição. Ele não pode simplesmente ser seu amigo. A mulher olhou para Lucas, agora com um brilho de reconhecimento nas pupilas. O que você fará com isso, Lucas? O silêncio se alongou. Pesado. Os olhos de Clara se arregalaram. Uma onda nova de desespero a atingindo. Lucas, diga que não é verdade. Mas Lucas apenas balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Clara, eu não sei o que fazer. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara sabia que essa luta estava apenas começando. Mas a pergunta que ficou no ar a fez tremer. Poderiam eles sobreviver a essa verdade obscura? Clara estava paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação que acabaram de ouvir parecia um pesadelo. A confusão interna a consumia. Um membro da família Corsini. Um corpo encontrado. Tudo tão perto dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. A cidade toda parecia assistindo, esperando por sua decisão. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, pessoas lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores? Chegando perto do moinho, as sombras pareciam deslizar sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, murmurou Lucas, enquanto se aproximavam da porta entreaberta. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido, mas Clara sabia que a verdade poderia ser uma maldição. Ao empurrar a porta, Clara entrou antes de Lucas. O interior estava mergulhado em sombras, com prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. O que era aquele gotejar? Meu Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. E então seu coração parou. O corpo no chão. Era seu avô, o homem que ela tanto amava e que desaparecera anos atrás. A dor aguda como um punhal a atingiu em cheio e ela gritou: "Não, não, não!" Uma porta nos fundos bateu, fazendo Clara virar-se assustada. Uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. "Vocês não deveriam estar aqui", ela disse. Clara a reconheceu. Era Dona Raquel, uma vizinha famosa por seus rumores. "Você! O que você sabe sobre isso?" Lucas questionou, a voz ecoando na sala.
A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu: Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de medo a invadiu. Do que você está falando? Seus ancestrais fizeram um pacto para proteger a cidade, mas em troca, um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. E seu avô? A verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. Naquele instante, o chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Para o quê? Sua voz tremia. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. Ela olhou para Lucas, seu melhor amigo. Mas e ele? O que ele tinha a ver com isso? A mulher olhou nos olhos de Lucas e então riu. Você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. Clara piscou, confusa. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu no peito dela, enquanto o horror do que diziam pairava no ar. Dona Raquel aproximou-se deles, a expressão transformando-se em algo mais sinistro. Ele também é um Corsini, Clara. O que você encontrou está ligado a ele. O coração de Clara pulou. O que você quer dizer com isso? A revelação a atingiu como um soco. Lucas, um Corsini? O amigo que ela confiava? O mundo ao seu redor começou a girar. Sim, Clara. Lucas faz parte da maldição. Ele não pode simplesmente ser seu amigo. A mulher olhou para Lucas, agora com um brilho de reconhecimento. Nas pupilas. O que você fará com isso, Lucas? O silêncio se alongou pesado. Os olhos de Clara se arregalaram, uma onda nova de desespero a atingindo. Lucas, diga que não é verdade! Mas Lucas apenas balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Clara, eu não sei o que fazer. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara sabia que essa luta estava apenas começando. Mas a pergunta que ficou no ar a fez tremer. Poderiam eles sobreviver a essa verdade obscura? Eu não posso acreditar que isso está acontecendo! Clara gritou, sua voz quebrando com a dor. Clara, pare! Não podemos entrar em pânico agora! Lucas tentou acalmá-la, mas o desespero estava tomando conta dela. Dona Raquel inclinou a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. Eu espero que você esteja pronta para a verdade, porque ela pode ser mais devastadora do que você imagina. Uma sombra caiu sobre eles, e então um estrondo ecoou. As prateleiras começaram a tremer, arranhando o chão de pedra. A luz daquela sala mal iluminada piscou, parecendo um aviso. Clara olhou ao redor, o pânico crescendo. O que está acontecendo? E então, do chão, surgiu uma figura, uma reencarnação aterradora de seu avô, o homem que ela pensava ter perdido para sempre. O rosto pálido e vazio, como se fosse uma sombra de quem ele era. Clara! Se chamou, a voz distorcida e ecoante. Ela gemeu, recuando, sem saber o que acreditar. Você está vivo! Mas em vez disso, o avô revelou algo impressionante. Não sou quem você pensa que sou. Eu sou o guardião que deveria ter protegido os Corsini e a cidade. O pacto renasceu em você.
Lucas, agora paralisado, olhava para Clara com um misto de amor e terror. Clara, você precisa escolher entre a cidade e sua família. O ambiente estava pesado, a tensão como um fio prestes a romper. E entre a verdade e a escolha a fazer, o que mais Clara teria a perder? Com a figura do avô diante dela, Clara percebeu que a batalha espiritual estava apenas começando. E o que estava em jogo não era apenas sua liberdade, mas a própria essência de quem ela era. Agora, tudo o que ela sabia estava em xeque. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem ela realmente era? Clara estava paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação que acabara de ouvir parecia um pesadelo. A confusão interna a consumia. Um membro da família Corsini, um corpo encontrado, tudo tão próximo dela. As palavras ecoavam em sua mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. A cidade toda parecia assistindo, esperando por sua decisão. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, pessoas lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores. Chegando perto do moinho, as sombras pareciam deslizar sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, murmurou Lucas, enquanto se aproximavam da porta entreaberta. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas Clara sabia que a verdade poderia ser uma maldição. Ao empurrar a porta, Clara entrou antes de Lucas. O interior estava mergulhado em sombras, com prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. O que era aquele gotejar? Meu Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza, quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. E então seu coração parou. O corpo no chão era seu avô, o homem que ela tanto amava e que desaparecera anos atrás. A dor aguda, como um punhal, a atingiu em cheio e ela gritou: Não, não, não! Uma porta nos fundos bateu, fazendo Clara virar-se assustada. Uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. Clara a reconheceu. Era Dona Raquel, uma vizinha famosa por seus rumores. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher respondeu. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de medo a invadiu. Do que você está falando? Seus ancestrais fizeram um pacto para proteger a cidade, mas em troca, um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. Seu avô, a verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. Naquele instante, o chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Para o quê? Sua voz tremia. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia.
Ela olhou para Lucas, seu melhor amigo. Mas e ele? O que ele tinha a ver com isso? A mulher olhou nos olhos de Lucas e... Então, Rio, você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. Clara piscou, confusa. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu no peito dela, enquanto o horror do que diziam pairava no ar. Dona Raquel aproximou-se deles, a expressão transformando-se em algo mais sinistro. Ele também é um Corsini, Clara. O que você encontrou está ligado a ele. O coração de Clara pulou. O que você quer dizer com isso? A revelação a atingiu como um soco. Lucas, um Corsini, o amigo que ela confiava. O mundo ao seu redor começou a girar. Sim, Clara, Lucas faz parte da maldição. Ele não pode simplesmente ser seu amigo. A mulher olhou para Lucas, agora com um brilho de reconhecimento nas pupilas. O que você fará com isso, Lucas? O silêncio se alongou, pesado. Os olhos de Clara se arregalaram. Uma onda nova de desespero atingindo. Lucas, diga que não é verdade. Mas Lucas apenas balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Clara, eu não sei o que fazer. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara sabia que essa luta estava apenas começando, mas a pergunta que ficou no ar a fez tremer. Poderiam eles sobreviver a essa verdade obscura? Nesse momento, uma luz ofuscante surgiu no centro da sala. Clara e Lucas se protegeram os olhos. Algo estava acontecendo! Algo além do que o entendimento humano poderia captar. A forma feita de luz começou a se moldar, revelando uma figura familiar. Era a avó de Clara, a mesma que sempre tinha contado as histórias da cidade. Clara! Lucas! A avó disse, a voz soando como um eco distante. Eu sempre soube que chegaria esse momento. O que vocês descobriram é muito mais profundo do que supõe. Vovó? Clara sussurrou, ainda tentando entender. A imagem da avó brilhava como se estivesse entre os vivos e os mortos. Ela se aproximou, o olhar sério. O pacto foi feito para proteger todos, mas não adianta mais. A verdadeira razão é que alguém entre vocês dois deve ser sacrificado para reverter a maldição. E eu sou a chave para isso. As palavras da avó tiraram Clara para um abismo sem fim. A ideia de que ela, ou Lucas, poderia ser o próximo alvo a ser sacrificado era aterradora. O que você quer dizer? O que tem que fazer com isso? Clara estava à beira do desespero. Nesse instante, Dona Raquel interferiu, um olhar cúmplice cruzando seu rosto. Você deve entender, Clara. Lucros e perdas estão entrelaçados. Sua avó sabe que o único jeito de quebrar o ciclo é fazendo um novo sacrifício. E quem estará disposto a isso? Um nó na garganta de Clara apertou. A verdade sobre a cidade, sua família e a conexão que eles compartilhavam tornava tudo ainda mais confuso. A estranha relação que se formara entre eles, cada decisão, cada sacrifício, tudo estava enraizado em segredos que ninguém estava pronto para encarar. Os olhos dos dois se encontraram, um entendimento silencioso pairando entre eles. As consequências estavam a um passo de se desdobrar. E agora, com a avó como a chave das respostas, a única certeza que restava era que nada seria como antes.
Mas quem estaria disposto a pagar o preço da verdade? O eco da resposta ainda estava longe e a cidade esperava. Clara estava paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação que acabara de ouvir parecia um pesadelo. A confusão interna a consumia. Um membro da família Corsini, um corpo encontrado, tudo tão próximo dela. As palavras ecoavam na mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. A cidade toda parecia assistindo, esperando por sua decisão. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, pessoas lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores. Chegando perto do moinho, as sombras pareciam deslizar sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, murmurou Lucas, enquanto se aproximavam da porta entreaberta. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas Clara sabia que a verdade poderia ser uma maldição. Ao empurrar a porta, Clara entrou antes de Lucas. O interior estava mergulhado em sombras, com prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. O que era aquele gotejar? Meu Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. E então seu coração parou. O corpo no chão. Era seu avô, o homem que ela tanto amava e que desaparecera anos atrás. A dor aguda, como um punhal, a atingiu em cheio e ela gritou: Não, não, não! Uma porta nos fundos bateu, fazendo Clara virar-se assustada. Uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui? Ela disse. Clara reconheceu. Era Dona Raquel, uma vizinha famosa por seus rumores. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou a voz ecoando na sala. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Clara, o que você encontrou não é apenas papel. É um chamado, um alerta. Uma onda de medo a invadiu. Do que você está falando? Seus ancestrais fizeram um pacto para proteger a cidade, mas em troca um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. E seu avô? A verdade é que ele não morreu. Ele foi sacrificado. Naquele instante, o chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Para o quê? Sua voz tremia. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona. A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. Ela olhou para Lucas, seu melhor amigo. Mas e ele? O que ele tinha a ver com isso? A mulher olhou nos olhos de Lucas e então riu. Você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade. E será ele quem decidirá. Clara piscou, confusa. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu no peito dela, enquanto o horror do que diziam pairava no ar.
Dona Raquel aproximou-se deles, a expressão transformando-se em algo mais sinistro. Ele também é um Corsini, Clara. O que você encontrou está ligado a ele. O coração de Clara pulou. O que você quer dizer com isso? A revelação a atingiu como um soco. Mocas, um Corsini? O amigo que ela confiava. O mundo ao seu redor começou a girar. Sim, Clara. Lucas faz parte da maldição. Ele não pode simplesmente ser seu amigo. A mulher olhou para Lucas, agora com um brilho de reconhecimento nas pupilas. O que você fará com isso, Lucas? O silêncio se alongou, pesado. Os olhos de Clara se arregalaram, uma onda nova de desespero a atingindo. Lucas, diga que não é verdade! Mas Lucas apenas balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Clara, eu não sei o que fazer. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara sabia que essa luta estava apenas começando, mas a pergunta que ficou no ar a fez tremer. Poderiam eles sobreviver a essa verdade obscura? Nesse momento, uma luz ofuscante surgiu no centro da sala. Clara e Lucas se protegeram os olhos. Algo estava acontecendo, algo além do que o entendimento humano poderia captar. A forma feita de luz começou a se moldar, revelando uma figura familiar. Era a avó de Clara, a mesma que sempre tinha contado as histórias da cidade. Clara, Lucas, a avó disse, a voz soando como um eco distante. Eu sempre soube que chegaria esse momento. O que vocês descobriram é muito mais profundo do que supõem. Vovó? Clara sussurrou, ainda tentando entender. A imagem da avó brilhava, como se estivesse entre os vivos e os mortos. Ela se aproximou, o olhar sério. O pacto foi feito para proteger todos, mas não adianta mais. A verdadeira razão é que alguém entre vocês dois deve ser sacrificado para reverter a maldição. E eu sou a chave para isso. As palavras da avó atiraram Clara para um abismo sem fim. A ideia de que ela ou Lucas poderia ser o próximo alvo a ser sacrificado era aterradora. O que você quer dizer? O que tem que fazer com isso? Clara estava à beira do desespero. Nesse instante, Dona Raquel interferiu, um olhar cúmplice cruzando seu rosto. Você deve entender, Clara. Lucros e perdas estão entrelaçados. Sua avó sabe que o único jeito de quebrar o ciclo é fazendo um novo sacrifício. E quem estiver disposto a isso? Um nó na garganta de Clara apertou. A verdade sobre a cidade, sua família e a conexão que eles compartilhavam tornava tudo ainda mais confuso. A estranha relação que se formara entre eles, cada decisão, cada sacrifício, tudo estava enraizado em segredos que ninguém estava pronto para encarar. Os olhos dos dois se encontraram, um entendimento silencioso pairando entre eles. As consequências estavam a um passo de se desmembrar, e naquele instante, Clara sentiu um calor estranho percorrendo seu corpo. Veneno, como se a visita da avó tivesse desencadeado algo sombrio. Não era só uma luz, era uma presa pulsante, uma energia negra, escura. Clara começou a se contorcer de dor. O que está acontecendo? Ela gritou, enquanto a luz se intensificava, quase como se quisesse devorá-la. Clara, não! Lucas tentou puxá-la para longe, mas uma força invisível separou. E o que veio a seguir deixou os dois em estado de choque. Uma sombra emergiu da luz, uma figura sombria com o rosto disfarçado. Vocês não entendem. A figura riu, a voz dissonante ecoando entre eles.
Eu sou a razão pela qual a cidade ainda existe. E agora, a balança dos sacrifícios precisa ser restaurada. O que vocês têm a oferecer? A realidade começou a se desfazer. E Clara percebeu com horror que a sombra não era apenas uma entidade obscura, era parte dela, uma confluência de segredos enterrados, a verdadeira natureza de seu passado revelando-se como da teia de destino que os aprisionava. Mas antes que podiam processar tudo, a sombra se lançou e o mundo se tornou um mar de escuridão, deixando apenas a interrogação ressonando. Até que ponto eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? Clara estava paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação que acabara de ouvir parecia um pesadelo. A confusão interna a consumia. Um membro da família Corsini, um corpo encontrado. Tudo tão perto dela. As palavras ecoavam na mente. Especialmente você, Clara. Precisamos ir ao moinho. Lucas exclamou, rompendo o silêncio pesado. Ele viu a incerteza nos olhos de Clara. Podemos encontrar pistas, algo que nos leve ao que aconteceu. Mas Clara hesitou, presa entre a curiosidade e o medo. A cidade toda parecia assistindo, esperando por sua decisão. Ambos correram para fora da sala. As paredes da delegacia pareciam estreitar à medida que avançavam, esmagados pela urgência. O mundo lá fora estava cinzento, um reflexo do tormento dentro dela. Eles atravessaram as ruas, pessoas lançando olhares curiosos. O que Clara poderia dizer a elas? Que a cidade que sempre amou se transformou em um labirinto de horrores? E chegando perto do moinho, as sombras pareciam deslizar sobre eles. A construção antiga parecia viva, como se estivesse ouvindo cada passo que davam. Desculpe, murmurou Lucas, enquanto se aproximavam da porta entreaberta. Se não soubermos a verdade, nada fará sentido. Mas Clara sabia que a verdade poderia ser uma maldição. Ao empurrar a porta, Clara entrou antes de Lucas. O interior estava mergulhado em sombras, com prateleiras empoeiradas e objetos estranhos. O que era aquele gotejar? Meu Deus, um fio de sangue! Ela sentiu o estômago revirar. Lucas puxou-a com firmeza quando avistou uma forma no chão. Não! Espere! Mas era tarde demais. Clara já estava a poucos passos do que poderia ser horrendo. E então seu coração parou. O corpo no chão era seu avô, o homem que ela tanto amava e que desaparecera anos atrás. A dor aguda, como um punhal, a atingiu em cheio e ela gritou: Não, não, não! Uma porta nos fundos bateu, fazendo Clara virar-se assustada. Uma figura emerge da penumbra. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse. Clara a reconheceu. Era Dona Raquel, uma vizinha famosa por seus rumores. O que você sabe sobre isso? Lucas questionou, a voz ecoando na sala. A verdade é muito mais sombria do que você imagina, a mulher respondeu. Clara, o que você encontrou não é apenas papel, é um chamado, um alerta. Uma onda de medo a invadiu. Do que você está falando? Seus ancestrais fizeram pacto para proteger a cidade, mas em troca, um dos Corsini sempre terá que pagar um preço. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. E seu avô? A verdade é que ele não morreu, ele foi sacrificado. Naquele instante, o chão parecia desabar sob os pés de Clara. Sacrificado? Para o quê? Sua voz tremia. Para manter a cidade segura. E Clara, você é a próxima. A cidade precisa de um novo guardião. É assim que funciona.
A ideia de ser parte de algo tão horrendo a consumia. Ela olhou para Lucas, seu melhor amigo, mas e ele? O que ele tinha a ver com isso? A mulher olhou nos olhos de Lucas e então riu. Você não sabe? Ele tem uma ligação profunda com a verdade e será ele quem decidirá. Clara piscou confusa. Você sabia? O que mais você oculta? O pânico subiu no peito dela, enquanto o horror do que diziam pairava no ar. Dona Raquel aproximou-se deles, a expressão transformando-se em algo mais sinistro. Ele também é um Corsini, Clara. O que você encontrou está ligado a ele. O coração de Clara pulou. O que você quer dizer com isso? A revelação a atingiu como um soco. Lucas, um Corsini? O amigo que ela confiava. O mundo ao seu redor começou a girar. Sim, Clara, Lucas faz parte da maldição. Ele não pode simplesmente ser seu amigo. A mulher olhou para Lucas, agora com um brilho de reconhecimento nas pupilas. O que você fará com isso? Lucas! O silêncio se alongou, pesado. Os olhos de Clara se arregalaram, uma onda nova de desespero a atingindo. Lucas, diga que não é verdade! Mas Lucas apenas balançou a cabeça, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Clara, eu não sei o que fazer. E quando as portas do moinho começaram a ranger novamente, um eco de risadas distantes encheu o ar. Clara sabia que essa luta estava apenas começando, mas a pergunta que ficou no ar a fez tremer. Poderiam eles sobreviver a essa verdade obscura? Neste momento, uma luz ofuscante surgiu no centro da sala. Clara e Lucas se protegeram os olhos. Algo estava acontecendo. Algo além do que o entendimento humano poderia captar. A forma feita de luz começou a se moldar, revelando uma figura familiar. Era a avó de Clara, a mesma que sempre tinha contado as histórias da cidade. Clara? Lucas? A avó disse, a voz soando como um eco distante. Eu sempre soube que chegaria esse momento. O que vocês descobriram é muito mais profundo do que supõem. Vovó! Clara sussurrou, ainda tentando entender. A imagem da avó brilhava, como se estivesse entre os vivos e os mortos. Ela se aproximou, o olhar sério. O pacto foi feito para proteger todos, mas não adianta mais. A verdadeira razão é que alguém entre vocês dois deve ser sacrificado para reverter a maldição. E eu sou a chave para isso. As palavras da avó atiraram Clara para um abismo sem fim. A ideia de que ela, ou Lucas, poderia ser o próximo alvo a ser sacrificado era aterradora. O que você quer dizer? O que tem que fazer com isso? Clara estava à beira do desespero. Nesse instante, Dona Raquel interferiu, cúmplice cruzando seu rosto. Você deve entender, Clara. Lucros e perdas estão entrelaçados. Sua avó sabe que o único jeito de quebrar o ciclo é fazendo um novo sacrifício. E quem estiver disposto a isso? Um nó na garganta de Clara apertou. A verdade sobre a cidade, sua família e a conexão que eles compartilhavam tornava tudo ainda mais confuso. A estranha relação que se formara entre eles, cada decisão, cada sacrifício, tudo estava enraizado em segredos que ninguém estava pronto para encarar. Os olhos dos dois se encontraram, um entendimento silencioso pairando entre eles. As consequências estavam a um passo de se desdobrar. E naquele instante, Clara sentiu um calor estranho percorrendo seu corpo. Veneno,
como se a visita da avó tivesse desencadeado algo sombrio. Não era só uma luz. Era uma presa pulsante, uma energia negra escura. Clara começou a se contorcer de dor. O que está acontecendo? Ela gritou, enquanto a luz se intensificava, quase como se quisesse devorá-la. Clara, não! Lucas tentou puxá-la para longe, mas uma força invisível os separou. E o que veio a seguir deixou os dois em estado de choque. Uma sombra emergiu da luz, uma figura sombria com o rosto disfarçado. Vocês não entendem! A figura riu, a voz dissonante ecoando entre eles. Eu sou a razão pela qual a cidade ainda existe. E agora a balança dos sacrifícios precisa ser restaurada. O que vocês têm a oferecer? A realidade começou a se desfazer, e Clara percebeu com horror que a sombra não era apenas uma entidade obscura. Era parte dela, uma confluência de segredos enterrados. A verdadeira natureza de seu passado revelando-se como um pesadelo. Ela e Lucas eram apenas peças de um jogo muito maior. E naquele instante, uma questão crucial ficou clara. Não era apenas sobre salvar a cidade ou cumprir um legado. Era sobre quem realmente eram e se poderiam, de fato, escapar da teia de destino que os aprisionava. Antes que podiam processar tudo, a sombra se lançou e o mundo se tornou um mar de escuridão. Mas então um grito cortou o ar. Lucas, acorda! Era a voz de Clara. As palavras dela soando como um golpe. A luz começou a se expandir e Clara viu seu avô, não como um corpo, mas como uma sombra que estava na verdade controlando tudo, manipulando cada passo dela. Ele não é quem você pensa. O mundo girou novamente. Clara olhou para Lucas, seus olhos agora cheios de terror e compreensão. O que você... A sombra se retorcia, revelando um rosto conhecido. Não era apenas um guardião, mas o verdadeiro Corsini. E a revelação final fez o coração de Clara parar. Eu sou o que você precisa enfrentar. Desde sempre, sua linhagem esteve destinada a mim. E agora, vocês devem decidir quem deve ser sacrificado para meus planos.